Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com o Alan Gleiser, engenheiro mecatrônico formado pela Poli e fundador da AgroLand, uma startup super revolucionária no setor de agronegócio. Ele vai explicar um pouco para a gente da sua história e também de como começou a AgroLand, como é que eles estão agora. Alan, obrigado pela sua presença no programa. Obrigado pelo convite, Estevão. É um prazer estar aqui com você e participar do programa. Excelente, cara. Bom, primeiramente, assim, conta um pouco pra gente da sua história, cara. Você foi engenheiro mecatrônico, que você fez e como é que você foi parar no agro, cara? Bom, como você colocou, eu sou engenheiro formado pela Poli, estudei engenharia mecatrônica, mas comecei minha carreira no mercado financeiro. Na nossa época era mais comum engenheiros saírem da faculdade para o mercado financeiro. Comecei minha carreira trabalhando num hedge fund de mercados emergentes. Trabalhei alguns anos aqui em São Paulo, depois fui para Singapura. Morei na Ásia analisando oportunidades de investimento em crédito privado. Foi muito interessante a experiência na Ásia, conhecer um pouco melhor do mercado do Sudeste Asiático. Depois voltei para o Brasil, trabalhei uns anos a mais em gestoras aqui no Brasil, um tempo no Banco de Investimento do Bradesco, no Bradesco BBI, olhando commodities. Então, na minha carreira, basicamente, os fundamentos foram análise de crédito privado e research focado na parte de commodities. Então, basicamente, eu tinha essa base. Meu irmão, meu cofundador aqui também na AgroLand, ele trabalhou muitos anos no agronegócio e entendia bastante do setor. A gente decidiu unir forças e colocar junto outros 3 cofundadores fantásticos que nos ajudaram a construir esse projeto. Então foi assim que eu saí dessa carreira dentro do mercado financeiro para o empreendedorismo. Não foi algo totalmente planejado, mas foi sendo desenvolvido aos pouquinhos. As competências você foi adquirindo, né? Crédito, commodities. Teu irmão também trabalhava num private equity que tinha a ver com agro, né? E se juntaram as forças. Né? Cada um de nós trouxe uma competência para esse empreendimento. Então eu conhecia mais o lado de research de commodities e o lado de análise de crédito. Meu irmão conhecia muito do agronegócio do ponto de vista de investimento em private equity. A Valéria, nossa terceira cofundadora, conhecia muito bem do lado de compliance, do lado jurídico de uma estrutura de instituição financeira. O Léo, o nosso terceiro, na verdade, quarto cofundador aqui, conhecia muito da parte de tecnologia dentro do ambiente financeiro. E o Carlão, o quinto cofundador, trabalhou muitos anos fazendo crédito no agronegócio dentro das indústrias de insumos agrícolas. Então a gente juntou um time muito multidisciplinar de cofundadores para criar esse projeto, mas ninguém veio do mundo de startups. Então, cada um desenvolveu sua carreira no seu respectivo segmento, adquiriu esse conhecimento e nós juntos conseguimos fazer algo muito disruptivo nesse segmento onde a gente atua. E conta um pouco como é que funciona a AgroLand? Qual que é o passo a passo aí da empresa? Então, basicamente, o que nós fizemos aqui foi resolver um dos problemas que nós consideramos grandes no agronegócio. Você teve durante muitos anos o Banco do Brasil atuando como financiador do setor único. Então, basicamente, monopólio do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tinha uma posição monopolista nesse setor ao longo de muitos anos, oferecendo uma linha de crédito subsidiada. É o que o pessoal conhece como Plano Safra. Tá. Essas linhas do Plano Safra foram suficientes para atender as necessidades do setor até 2014 e 2015. Quando a situação fiscal do país começou a deteriorar, a capacidade do país de financiar esses subsídios diminuiu. Com a diminuição da capacidade do país de financiar os subsídios, houve a necessidade de aparecerem ali novas linhas de crédito. Basicamente, o produtor rural continuou crescendo, demandando mais crédito, só que as linhas subsidiadas eram insuficientes para atender às demandas deles. E aí ele batia num platô de produção que não conseguia superar. Isso, então você precisava de novas linhas de crédito para que eles conseguissem aumentar a produção na forma como eles gostariam. Então isso começou a mudar, a gente começou a ver mais linhas de crédito livres, não nas subsidiadas, que tem um teto de taxa que você cobra, mas as livres para fazer um top-up em cima das linhas subsidiadas. E aí quem dava isso era nos bancos normais? Isso começou a aparecer nos bancos privados, que começaram a entrar no setor do agro. Em 2015 começou a acelerar um pouquinho. Então, basicamente, o que nós fizemos foi criar uma solução alternativa para essas linhas de crédito. Na nossa visão, faltava naquele momento no mercado uma linha de crédito sem garantia real. Então, quando o produtor coloca a fazenda dele, o imóvel rural, como garantia real... Que é o padrão, né? O padrãozão é isso é fácil. O banco consegue dar uma linha de crédito usando esse imóvel como garantia de forma simples. Quando ele coloca a produção dele, os grãos que estão sendo produzidos como garantia, ele pega uma linha de crédito numa trading. Porém, se ele quiser uma linha de crédito sem nenhuma garantia real, não tinha nenhum produto
que atendesse a essa necessidade. Então, nós entramos com esse produto, uma linha de crédito para capital de giro, para compra de insumos agrícolas, sem garantia real. A dificuldade aqui que nós vimos no começo é como vamos chegar nos produtores. Então, o que a gente desenvolveu? Uma estratégia que a gente chama de B2B2C. Então, a Agroland fez parcerias com indústrias e revendas de insumos agrícolas que já serviam os produtores, já estavam atendendo aquela cadeia de produtores. Já eram clientes da casa. Já eram ali. clientes e, por outro lado, já financiavam. Porque na ausência de uma instituição financeira, num formato mais formal de financiamento, quem financiava os produtores eram justamente essas revendas de insumos, que vendiam o produto e davam crédito para o produtor. Agora, quando você fala desse que tem a fazenda ou que tem o grão, você está falando do grande produtor, porque o pequeno é bem mais difícil de conseguir, né? O pequeno e o médio produtor também colocam os seus respectivos imóveis rurais como garantia. O Banco do Brasil, a Sicredi, são players que conseguem estruturar esse tipo de veículo, assim como o Bradesco e Itaú também conseguem. Esse modelo que nós fizemos de criar uma parceria com a revenda, que vende os insumos agrícolas que o produtor precisa para conduzir a sua lavoura, ele precisa comprar fertilizantes. Ele vai numa loja. Quem financia o produtor para comprar R$500 mil de adubo nessa loja? Você não tem nenhuma instituição que consegue financiar o produtor no ponto de venda. Essa foi a solução que nós fizemos. Uma solução totalmente digital. Você pega só pelo celular. Toda a experiência do cara é no celular. A gente fez parcerias com essas revendas. Hoje são 135 revendas de insumos oferecendo crédito Agroland. Então, no Brasil inteiro? No tem Brasil alguma concentração inteiro, maior? A gente está algumas regiões mais fortes. Então, a gente está muito bem no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, muito bem no sudeste, São Paulo e Minas. A gente está muito bem no centro-oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. E a fronteira do agro, Rondônia, Pará, tem a região de Paragominas, no nordeste do Pará, que é super importante. Tocantins, o sul do Tocantins, Gurupi, é uma região que está se desenvolvendo muito, Maranhão. Então, a gente espalhou no Brasil inteiro. Por quê? Como a gente tem esse modelo B2B2C, Agroland, revenda, produtor, a gente faz parcerias com revendas no país inteiro. Pensa, você é um produtor, chegou lá para comprar R$500 mil numa revenda em Gurupi, no sul do Tocantins. A revenda vai falar para você não quer financiar esses R$500 mil com a Agroland? É bem fácil. Você entra lá, preenche um cadastro, 2 minutos. Esse cadastro cai para a gente na nuvem. A gente analisa o cadastro muito rápido. Você analisa com IA, com... A gente analisa com um motor de crédito super sofisticado, que combina variáveis, usando um pouquinho de inteligência artificial também. Hoje é uma coisa que é mais comoditizada, as ferramentas são mais fáceis. A gente calcula um score de crédito para o produtor e um limite. Está aprovado o seu limite. A gente devolve para você no WhatsApp. Se falta a taxa também se calcula com... Taxa a gente calcula dinamicamente. Sim. Devolve para você no WhatsApp. Você recebe um documento de crédito para assinatura no WhatsApp. Você faz selfie com o documento, foto com o documento, assina com a mão. Está formalizada a operação. A revenda atua como avalista na nossa operação. Ah, ela atua como avalista? Ela divide o risco com a gente. Puta, sensacional. Porque isso evita com que a gente tenha uma seleção adversa. Porque se ela não tomasse o risco, o que ela faria naturalmente? Ela ia socar. Empurraria os piores clientes para nós. Sim. Como a gente está atuando como um parceiro, dividindo o risco, é um outro modelo. E ela já conhece aquela pessoa às vezes por décadas. E ela está muito próxima. Então, se precisar conversar com o cliente, é muito mais fácil. Então, o que nós fizemos? Essa parceria com as revendas, atuando no Brasil inteiro. A gente transfere o dinheiro para a revenda, assim que foi formalizada a operação. Ah, você transfere o dinheiro dinheiro para manda o dinheiro para a revenda. E ela manda para o cara. Isso, porque assim a gente garante o bom uso, o uso produtivo dos recursos que nós estamos emprestando. É fantástico. O produtor pega os recursos. O produtor rural não tem um fluxo de caixa, uma entrada de dinheiro mensal. Não. Ele planta, gasta dinheiro e vai pegar o dinheiro de volta na colheita. Sim. Esse é o nosso empréstimo. Prestou dinheiro para ele, com aval, com a garantia do nosso parceiro da revenda, e a gente vai cobrar ele quando? Pós-colheita. Você nem pega, você não pega nenhum imóvel, nem os grãos, nem o insumo, não. Produto rural ali. Nesses dois segmentos tem muita competitividade. Tá. Basicamente, para pegar o imóvel rural como garantia, todos os bancos querem fazer isso. E tem a burocracia Existem toda. algumas condições de Basileia que favorecem os bancos em termos de quanto isso demanda de Basileia, de capital para o banco. Tá. É muito favorável. Então, o banco consegue alavancar muito essa operação. Então, todo mundo está fazendo esse tipo de operação. Para pegar os grãos como garantia, as tradings estão pegando os grãos. Tá. Então, para as tradings, é muito boa essa operação, ele tem interesse nos grãos. Então, a gente não tem como ser competitivo nesses dois segmentos. Nesse segmento que nós atuamos, que é sem garantia real, a gente é o único atuando dessa forma, principalmente da forma 100% digital que a gente constituiu. E facilita bastante para o cara que não é tão sofisticado ali, que está na ponta tentando tomar o crédito. A experiência, a gente pode falar para você que a gente atua no Brasil inteiro,
Tem produtores rurais de 80 anos que pegaram crédito com a gente. Não tem um aplicativo, aquela complicação de instalar o aplicativo. É tudo muito simples. Toda experiência acontece no WhatsApp. Na nossa visão, o WhatsApp de verdade é o super app. Sim. É pelo WhatsApp que tudo acontece no agro. O produtor rural não usa nem e-mail. Então ele recebe toda a experiência pelo WhatsApp e segue todo o fluxo no WhatsApp. Aliás, eu mesmo estou usando cada vez menos e-mail. Acho que todo mundo está usando menos e-mail. Tem muita poluição, né? O spam. O produtor rural já nem tem e-mail. Você pede, não, qual que é o seu e-mail para o cadastro? Eles não usam, não tem praticidade. Sim. O WhatsApp manda áudio, conversa diretamente, é mais rápido. Qual que é, Alan, tem alguma concentração em tipo de produtor, ou tipo de grão, tipo de commodity? Qual que é o... Com relação aos produtores, a gente foca no meio da pirâmide. Por que a gente foca no meio da pirâmide? Qual que é esse meio? Como é que vocês classificam isso? Então, a gente classifica isso, eu vou dar uma visão de tamanho de terra, mas é uma visão ampla porque depende muito da região que ele se encontra. Mas é um produtor que tem entre 30, 40 hectares de terra até 7 mil, 8 mil hectares de terra. Quem tem acima de 10 mil hectares de terra, que é o topo da pirâmide, pode ligar num banco privado, ligar num Rabobank e pegar 10 milhões de dólares assim. Uhum. Então, esse cara do topo da pirâmide é muito bem servido, tem uma competição enorme para servir esse cara do topo da pirâmide. Tá. Na base da pirâmide, apesar das linhas subsidiadas do Plano Safra crescerem pouco, o que elas crescem é direcionado para quem? Para o produtor menos assistido. Para o mais vulnerável. Para a base. Sim. A gente está falando de 5 milhões de produtores aqui, tá? Uhum. Que no topo tem uns 40, 50 mil. Que na base, 3 milhões e 200 mil. No meio... Então você tem 2 milhões aí. No meio, a gente está falando de 1 milhão e 400 mil produtores rurais de médio porte, nessa dimensão que eu falei para você, que são mal servidos pelos bancos privados e para quem as linhas subsidiadas são insuficientes. Então esse é o nicho que nós atuamos e a gente não está bancarizando o desbancarizado. Estes produtores já são bancarizados. Eles já têm acesso à linha subsidiada do Banco do Brasil. Tá. Porém, essa linha é insuficiente para atender as demandas. Então esse é o produtor que a gente atende. Qual cultura esse cara planta? Tem uma variedade enorme, tá? A maioria dos nossos clientes é soja e milho. Tá. Soja, milho, café e cana. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, pouca gente sabe que na região de Matão, por exemplo, tem uma plantação enorme de amendoim. São Paulo é um estado muito relevante em amendoim. A gente financia clientes plantando amendoim. Nós já financiamos clientes plantando uva, tomate, cebola. Um cliente enorme de alho em Minas Gerais. Então existem várias culturas. Mas o grosso do agronegócio brasileiro é soja e milho. Soja e milho. Sendo que os produtores são produtores de soja e milho. Que a gente tem duas, a safra e a safrinha. E o ticket médio desses caras... O empréstimo médio que hoje nós temos é R$260 mil. Esse é o ticket médio. Então, muito diferente de uma fintech urbana, né, de uma empresa atuando, um banco digital urbano, por exemplo, o Nubank, o C6, que trabalham com limites muito inferiores. 5 mil. O cliente urbano é muito inferior em termos de tamanho do que o cliente no agro. E tem uma outra variável. Os clientes no agro estão muito mais habituados a tomar dívida. Então, basicamente, no agro, eles sabem gerenciar dívidas. Às vezes, o cliente urbano está tomando dinheiro para comprar um celular. Isso não é produtivo, não vai retornar o dinheiro. Nós estamos financiando um insumo produtivo, Sim. que vai trazer resultados, vai aumentar o caixa do produtor. Você financia basicamente o insumo dele. A gente financia basicamente insumos, Capital de giro, capital né? de giro. Então pensa capital de giro. O que tem de capital de giro? Insumos agrícolas, fertilizantes, sementes, defensivos e peças. Peças de reposição de máquinas. Esse é um outro lado importante. Você tem parceria com John Deere, com esses... A gente fez uma parceria com a CNH. CNH. Com o banco CNH. Case New Holland. Então, aqueles tratores vermelhos e... Sim. Então, basicamente, a gente fez uma parceria com a Case New Holland, mas não para financiar os tratores. Isso o banco CNH os faz. O que a gente fez aqui é para financiar peça de reposição. Precisa fazer uma reforma na máquina, vai sair R$200 mil. Mão de obra mais as peças. A gente financia isso no prazo safra. Putz, que legal, hein, cara? Como é que você está vendo? Eu estava lendo esses dias que tá tendo uma quebra de safra na região ali de Sorriso, tal, não sei o quê. Quando tem esse tipo de efeito climático, isso influencia na capacidade de pagamento dos fornecedores ou dos clientes, ou é super pulverizado que não afeta vocês? Isso influencia, obviamente, né? Basicamente a receita do produtor depende de duas variáveis: volume de produção e preço do insumo que ele produziu. Vamos supor que seja um produtor de soja, qual que é a produtividade em sacas por hectare que teve a área dele e qual que foi o preço da soja em reais por saca que ele vendeu. Então, basicamente, isso influencia bastante. Se você tiver um problema de produtividade e a produtividade tiver uma queda de 10%, 15%, a receita do produtor diminui, a capacidade de repagamento dele diminui. Nós estamos espalhados no país inteiro. Então, isso mitiga, de certa forma, os riscos. Esse ano aqui a gente teve El Niño.
O El Niño cria algumas condições adversas, basicamente mais chuva no sul do país, até aqui em São Paulo a gente está vivenciando um pouco disso, mais chuvas no sul do país e menos chuvas para o norte do país. Então, na região do Rio Grande do Sul, no Paraná, até choveu em excesso. Até mais no Rio Grande do Sul do que no Paraná, mas choveu em excesso. Você vai subindo, para o Mato Grosso choveu menos do que deveria na determinado período do ano. As chuvas retomaram em dezembro e agora no começo de janeiro. Então, basicamente, o que a gente teve foi uma chuva escassa no começo da safra de soja, só que agora o soja está se recuperando. A gente está entrando agora, nos últimos 90 dias, as chuvas corrigiram um pouco. Mas nos últimos 30, 40 dias corrigiu um pouco. Então, acho que a situação não é tão dramática como está se colocando, mas existem algumas regiões que sofreram muito. Então, de fato, isso impacta, mas no nosso portfólio, uma região não representa mais do que 15% de concentração. Então, a gente está muito espalhado no país inteiro. A nossa diversidade de regiões nos ajuda a mitigar esse risco climático, o risco de queda de produtividade que você colocou, que é bem importante. Não, e é interessante porque assim, você tem um modelo que você junta o motor do Brasil, que é o agro, um segmento que está mal atendido, né, ou está bem atendido, mas não suficientemente para continuar crescendo, e vai continuar crescendo. Você também tem tecnologia embarcada, né, e uma equipe super especializada. Então, você tem o Perfect Storm para dar certo a AgroLand. Como é que foi? Assim, quais foram os grandes desafios no começo da empresa? O que você se lembra? Porque você está aqui há 3 anos no negócio, Isso. Né? Nós começamos a empresa há 3 anos atrás, foi em dezembro de 2020, uma condição bem adversa, né, no meio da pandemia, Sim. Uma condição bem diferente. E a gente começou, um dos pontos que você não colocou que nos diferencia de todo o resto, foi o lado regulatório. Então, desde o começo, nós buscamos trabalhar dentro do ambiente regulatório do Banco Central. Então, isso criou, de fato, foi um caminho único que nós seguimos desde o começo da empresa. Acho que um mérito importante da Valéria, nossa sócia, que buscou trazer esse conhecimento que ela já tinha em termos de interação com o regulador, falar com o Banco Central, entender como funciona o processo. Isso nos deu a segurança e a confiança que era possível trabalhar dentro de um ambiente regulatório adequado. Então, desde o começo da empresa, a gente pediu uma licença de SCD, Sociedade de Crédito Direto. Essa licença nos permitia emprestar dinheiro, mas não captar dinheiro no mercado. Você podia fazer equity, pegar dinheiro via equity e emprestar esse dinheiro. Este dinheiro, né? Basicamente, o seu limite era o seu próprio patrimônio líquido. Sim. Você não podia alavancar o patrimônio líquido com dívidas. Então, a gente começou nesse modelo. A complexidade de pedir essa licença, o começo, foi um desafio enorme. E atuar no agro, a gente não tinha o produto, que a gente chama de Product Market Fit, não estava tão bem desenhado no começo. Então, a gente foi construindo qual que era o produto adequado. Como você constrói o produto adequado? A gente foi falar com as pessoas do agro, foi falar com quem está atuando no agro, com quem conhece, para nos ajudar a desenhar. Então, diversas pessoas de diversas empresas nos ajudaram com feedbacks na construção do que era o produto que teria demanda na ponta. Então, esse desafio de construir o produto, você precisa construir alguma coisa que é desejada, que é almejada, que resolve um problema. Para você resolver um problema de alguém, você precisa entender o problema de alguém. Então, a gente foi entender a fundo. Então, essas pessoas, diversos parceiros que hoje estão na nossa plataforma, nos ajudaram a construir o produto desde o começo. Então, essa dinâmica de iniciar o nosso processo como uma instituição financeira e construir a nossa solução ao lado de quem está lá, quem conhece, quem tem a dor, eu acho que esse foi um jeito de contornar o desafio de criar algo novo, disruptivo. Realmente o entender a demanda do cliente antes de começar a empresa, né? Antes de começar o negócio. Que bastante gente que não dá certo e bastante empresa que já está no mercado. Eu trabalho com muito turnaround, reestruturação empresarial. Sim. Falha em se manter conectado com o cliente. Quer dizer, porque você sabe agora o que ele precisa. Mas o interessante é você, como você tem essa rede grande, é pegar os feedbacks e entendendo a demanda vai mudando. Ela vai mudar com o tempo. Isso, você vai retroalimentando. A empresa, basicamente a startup, tem muito mais agilidade do que uma empresa grande para mudar e redirecionar o caminho. Mas eu confesso que algumas startups falam que pivotaram, né, que foi para um caminho ou virou para o outro. O nosso não foi o caso. Assim, a gente apontou, tem um problema. O problema é um tipo de crédito no agro para capital de giro.
vamos resolver esse problema. Então, o problema e a resolução do problema sempre foi o mesmo. A gente sempre teve focado nessa resolução. O que a gente foi é construindo as melhores formas de endereçar esse problema. Então, a empresa nunca pivotou, nunca trocou de direção em relação ao que ela queria oferecer. O que a gente mudou um pouco foi a forma que a gente capta o dinheiro. Foi uma evolução da instituição financeira inicial que nós tínhamos, que era a SCD. A gente usava a SCD e veículos do mercado de capitais para fazer o funding. FDICs, FIAGROS, basicamente fundos de investimento vendidos para investidores institucionais. Então, o que a gente mudou foi o lado do passivo, e não o lado do ativo da nossa instituição. O passivo a gente redirecionou. Nós somos a primeira instituição financeira do país que tinha uma licença de SCD e converteu a licença numa licença de SCFI, de financeira. A mesma licença que o Nubank tem. E aí, a partir desse momento, a gente passou a captar depósitos a prazo. SCD é Sociedade de Crédito Direto. Isso. A SCFI é a Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento. Tá. É a mesma licença do Nubank. O Nubank não tem uma licença de banco múltiplo. Não tem. Ele tem uma licença de financeira. Tá. Você não precisa de uma licença de banco múltiplo, por exemplo, para pegar depósitos a prazo e emprestar dinheiro. Você não precisa. Tem alguns propósitos específicos. Mas você muda a capacidade de alavancagem em cima do crédito. Isso, porque quando PL. Quando a gente mudou de SCD, Sociedade de Crédito Direto, para SCFI, o que a gente conseguiu com isso? A gente tem um patrimônio líquido. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso, como a gente levantou o PL. Hoje a gente tem um PL de 220 milhões de reais. Com este PL, a gente pode alavancar até 5 vezes. Então, com 220 milhões de PL, a gente poderia emprestar até 1 bi 100. Pode pegar reais. Dinheiro de terceiros. Como a gente empresta 1 bi 100? A gente empresta 100 milhões, capta 100 milhões de LCA, recarrega o caixa e vai retomando esse ciclo. Então, é uma forma diferente de trabalhar. Essas são aquelas regras de Basileia que os bancos têm que seguir. Então, a gente trabalha de forma muito semelhante a uma instituição financeira tradicional, só que muito enxuto, né? O nosso time hoje tem 55 pessoas, é um time super enxuto. Como nós não temos agências, a gente não tem essa necessidade de alocação de capital, de pessoas, a gente faz muito modelo B2B2C. A gente trabalha na originação, em parceria com indústrias e revendas de insumos, para chegar no produtor rural final. E na captação, também trabalhamos em parceria com a XP, BTG, Nubank, Daicoval, que é um parceiro importante nosso, Toro, a gente está com a Genial. Então tem diversos parceiros, agora está entrando o Itaú e o Safra. E eles dando funding. Eles oferecendo os depósitos, clientes. Eles vendem as nossas LCAs para investidores. Investidores que têm interesse em comprar um investimento, né, um ativo, que remunera uma taxa atrativa e tem isenção de imposto de renda e é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Até que limite? Qual que é o limite? Até 250 mil reais. Por CPF? Por CPF o investidor está garantido. Então, é praticamente livre de risco, investindo ali, fomentando a economia brasileira. Sem tributação. Sem tributação. Com esse porque benefício. Sem tributação, a hora que você pega sem tributação, você está passando o CDI, né? Dependendo do quanto você passa. A gente consegue uma captação num custo bastante competitivo. Putz, interessante, hein? Como é que é a composição do patrimônio líquido? Aí que você queria falar como é que vocês estão hoje, o cap table aí? Você tem... A gente montou a empresa num formato venture capital. Então, basicamente, nós captamos recursos, né? Venture capital, você vende um pedaço da empresa, mas não para um cash out, não para tirar o dinheiro da empresa, mas para colocar o dinheiro dentro da empresa. Então, a gente levantou capital. Esse patrimônio líquido foi sendo constituído ao longo dos últimos 3 anos. A gente fez uma rodada seed round, né? Uma rodada semente, em fevereiro de 2021. E como é que foi? No fevereiro de 2021. Isso foi mais complexo. No meio da pandemia, lançando uma startup no Brasil. Era uma startup que era um PowerPoint. Ela era um projeto, um protótipo. Ela não era nada operacional, estava começando do zero. Então foi interessante. Essa primeira rodada é uma pastinha embaixo do braço, uma apresentação, uma ideia de negócio e os nossos nomes. Essa primeira rodada se levanta muito em cima do seu nome, da sua história, né? O que você construiu, que confiança você consegue passar para os investidores que aquilo vai ser algo importante. Então a gente levantou 1,6 milhões de dólares. No começo a gente achou que não ia levantar nem 500 mil dólares, mas foi melhorando a perspectiva. A gente juntou aqui investidores institucionais com friends and family. Então foi uma rodada um pouquinho diferente. No mesmo Mas já ano, entrou institucional nessa primeira rodada. Nessa rodada já entraram alguns institucionais. Legal. Então a gente não fez aquele ciclo mais
tradicional, que faz rodada com anjos, depois um seed round, a gente já foi direto no seed round. Entraram 4 fundos, na verdade 4 institucionais. A Continental Grain Company, que era o principal investidor do fundo que o André, meu irmão, trabalhava. Entrou a SP Ventures, que é um fundo líder de atuação no agronegócio em termos de venture capital. A Barn, outro fundo líder atuando no agronegócio. E a Provence. Então foram 4 institucionais e 35 Friends and Family que entraram para dar apoio. Legal. Então, um grupo grande. Aí na Série A, aí nós fizemos uma rodada mais institucional. A gente levantou 14 milhões de dólares em dezembro de 21. Então, no mesmo ano... Foi 6 meses, praticamente 6 meses depois. 8 meses depois, levantou mais uma rodada. Esse 1,6 milhões... Desculpa te interromper. Não, assim, esse 1,6 milhões no começo, né? Vocês usaram basicamente para quê? Para desenvolver essa ferramenta de interação? Ou já foram emprestando? Como é que foi? A gente usou para testar os empréstimos e para buscar licença no Banco Central. Você precisava de 5 milhões de reais para depositar junto ao regulador, como garantia para você pedir a sua licença, eles devolvem depois, mas ao longo do período que a sua licença está sendo analisada, esse dinheiro fica travado com eles. Então a gente precisava desse capital para deixar ali travado. Então foi para isso que a gente usou esse primeiro recurso. Tinha pouca gente na empresa, nós mesmos colocamos dinheiro na empresa, um pouquinho diferente, né? No começo dessa jornada. Vocês colocaram dinheiro próprio? A gente colocou dinheiro. O primeiro capital da empresa foi o nosso capital próprio. Isso mostra o quanto comprometido você está com a história, né? Você põe o seu próprio capital na empresa. O famoso skin in the game, né? Então, isso mostra o comprometimento. Então, a gente não teve remuneração nenhuma ao longo do primeiro ano, que foi até um comprometimento extra que nós colocamos, né? Um investimento adicional por nossa parte para isso. Então, foi assim que evoluiu, né? Então, depois que a gente conseguiu fazer os primeiros empréstimos, pegar a licença, a gente trouxe uma nova rodada. O Valor Capital, um fundo de Nova York, do ex-embaixador americano no Brasil, Cliff Sobel, e o filho dele, Scott Sobel. A gente pegou uma rodada de 14 milhões de dólares. E alguém assessorou vocês? Vocês foram lá e por amigo que vocês conheciam em comum e tal? Não, normalmente nessas rodadas de captação você não tem assessoria. São os próprios fundadores. Direto como ali, você faz? Tem muito material na internet para estudar. Nós estudamos muito o material do Y Combinator, que é uma aceleradora americana muito famosa, que tem um material super rico sobre esse tipo de estratégia. Então a gente estudou muitos materiais da Y Combinator e foi na raça. Legal. Eu acho que é importante, assim, você faz o processo, não tem ninguém para te apoiar. Então a gente trouxe essa segunda rodada, 14 milhões de dólares. Aí 2022, no final do ano, a gente captou mais uma rodada, a Série B. E essa Série A você já começou também, continua emprestando, já testando o modelo de negócio e formando as parcerias. Isso crescendo o portfólio, aumentando o número de parceiros e crescendo o modelo que já havia sido desenvolvido. Nessa época, eu lembro nessa época da pandemia, aí os bancos todos, os fundos, tiraram o pé do acelerador, né? Eu acho que isso também... Você acha que isso contribuiu para... Seu produto é bem aceito porque é necessário, mas você acha que isso contribuiu um pouco para... Pô, eu tenho crédito disponível aqui. Se você pegar no final de 2021... a taxa de juros deu uma esticada enorme. Absurda. Então, aquela esticada que a gente viu do final de 2021, pior que esse momento era quando a gente estava começando a empresa, né? Começando a emprestar. Mas essa esticada de juros fez com que os bancos retraíssem um pouco o apetite por crédito. E era um momento bom, porque nós estávamos começando, então era um momento adequado para criar a nossa estratégia, para desenvolver a nossa estratégia. Então foi um momento bom. Apesar de ter sido um desafio, né? Você conseguir repassar o aumento de juros para os seus clientes não é algo trivial. Toma tempo, não é um efeito instantâneo. Claro. O juro sobe e se repassa. Existe algum delay aqui, não é? E a queda também, né? Cai e você demora um pouco. Os bancos, o mercado financeiro demora um pouco. Mesma coisa. Mas com esse segundo capital, a gente cresceu o nosso portfólio, aumentou o time, trouxe mais gente de tecnologia para criar mais ferramentas e preparar a empresa para o novo caminho que a gente queria seguir, que era o caminho de ser uma instituição financeira completa. Ter uma SCFI, conseguir fazer o lado do ativo da instituição e o passivo, a captação de depósitos a prazo. Então foi aí que a gente buscou a rodada, a Série B, que a gente buscou em 2022. Com a Série B, a gente conseguiu concluir o projeto da transformação da instituição financeira para captar depósitos. Isso foi feito em 2023. E agora está rodando da forma que nós esperávamos. E agora vocês estão com um PL de 220, como você falou, com capacidade de alavancar até 1 bi para empréstimos. E de uma forma lucrativa. Acho que a gente nunca gostou do modelo
de venture capital, das startups que pegam dinheiro e gastam o dinheiro todo, É uma loucura. gastam em marketing, propaganda e destrói todo o capital. Nós respeitamos o capital. Se você não souber respeitar o capital, o dinheiro, você não vai ter uma empresa sólida. Eu concordo 100% e acho que startup queima dinheiro só, não tem... Alguém está pagando, alguém está financiando esse fluxo de caixa negativo. Se você não busca o unit economics adequado, basicamente compra barato e vende caro. Você tem que ter um spread. Sim. Não importa o que você faz, você tem que ter um spread. Esse é o objetivo de uma empresa. O objetivo de uma empresa é ter esse spread. Não importa o que ela faz. Ela pode ser uma empresa que compra cevada e transforma em cervejas, tem que ter um spread. Tudo que você faz tem que ter um spread. Acho que esse é o propósito da empresa, né? Criar um spread suficiente para pagar os funcionários e toda a base de custos e conseguir dar um retorno para o acionista. E está break-evando já? Não, a gente break-evava, a gente fazia o break-even, né, em 2022. Já logo nesse no ano, Série A, nesse ano a gente teve rentabilidade, mas não EBITDA, né? A gente também não gosta de EBITDA, né? Tem um monte de piadinha na internet falando de EBITDA. Não, fluxo de o que caixa, importa é quanto você pagou de imposto. A gente está pagando bastante imposto. Essa é a métrica, assim, nem o lucro líquido. Quanto pagou de imposto? Quanto mais paga de imposto, mais está ganhando dinheiro. Então, a gente tem lucro lá embaixo, na última linha. Não é EBITDA, que essas coisas são meio disfarçadas, né? Termina sendo algo que você não consegue visualizar corretamente. Eu trabalho muito bem, fluxo de caixa livre para acionista, enfim, qualquer métrica que seja mais aderente ao que está gerando de resultado a empresa de fato, né? E fala uma coisa, o que você está vendo aí do mercado do agro brasileiro, cara? Assim, uma perspectiva mais macro. É um mercado que tem crescido muito, a gente vê novas regiões, por exemplo, em termos, vamos falar com alguns ângulos, tá? Primeiro eu vou falar sobre regiões novas que a gente está observando, depois um pouquinho sobre novos produtos e novas indústrias que estão se desenvolvendo. Regiões novas, a gente está vendo novas regiões, por exemplo, Rondônia, que é uma região que está se desenvolvendo muito, um estado que está voando no Brasil. Os módulos de produção de Rondônia são mais parecidos com os módulos de produção do Paraná. Então são fazendas menores, uma região que está voando. O estado de Rondônia indo muito bem. O estado do Tocantins, Gurupi, o sul do estado, mais ou menos 2h30, 3 horas de Palmas. Esse estado está voando. Tocantins indo super bem no agro. Você vê o estado do Pará, Paragominas, que é no nordeste do Pará, uma região que está se desenvolvendo muito. O Mapitobá ali, o Maranhão também está indo super bem. Então a gente vê essas fronteiras de desenvolvimento. No nosso setor a gente vê menos o Nordeste crescendo dentro desse segmento, mas a gente está começando a ver umas mudanças. O estado de Alagoas, por exemplo, está começando a ter uma plantação de milho interessante. Então o mercado está mudando. Então, acho que o agro está levando o desenvolvimento para o interior do Brasil que nós nunca tivemos. Então, no interior do Brasil você não tem indústrias. O agro é muito forte, é muito representativo nessas regiões que a gente está falando. A gente está vendo uma sofisticação maior dos produtores. Então, a qualidade dos insumos que são usados no agro está melhorando de forma significativa. Então, isso faz com que a produção seja mais resiliente, os riscos de quebra de produção sejam menores, as pragas hoje em dia deixam menos vulneráveis as lavouras. Então, os insumos, a qualidade, a nutrição do solo, a gente está vendo uma forma muito mais sofisticada de trabalhar. Eu ouvi falar bastante de insumo adulterado, né? Você já deve ter visto isso, né? Isso está caindo também, né? Você está tendo um rastreio melhor do insumo, né? Marcas muito fortes, né? Marcas muito fortes dando apoio ao setor. A gente tem algumas dessas como parceiras. Então, as marcas fortes ajudam a dar segurança. Um terceiro canal que eu colocaria aqui é o canal dos insumos biológicos. O Brasil, poucas pessoas sabem, mas o Brasil é um dos líderes globais na indústria de insumos biológicos. Então, basicamente complementando o uso dos insumos químicos, deixando basicamente de uma forma mais leve o uso dos insumos químicos, o Brasil está indo muito bem nos insumos biológicos. Então, esse é um segmento que as pessoas deveriam prestar mais atenção. Como é que funciona? Eu sei um pouco, mas eu não sou especialista. Mas é você ter, por exemplo, ali alguns tipos de... Vou dar um exemplo para você simples, mas talvez você consiga entender aqui. O exemplo é assim, você tem um tipo de fungo. Esse fungo, ele ataca um tipo de percevejo. Tá. Então, esse fungo, ele entra no percevejo, por exemplo, e ataca o sistema digestivo do percevejo. Então, você pega esse fungo e usa ele para matar os percevejos dentro da lavoura. Então, em vez de usar um produto químico... Um pesticida qualquer. Você usa um fungicida.
Você usa um pesticida. Você usa para fazer o papel deste pesticida. Interessante. Então e a gente, o Brasil, é um dos grandes desenvolvedores. O Brasil é um disso. líder nesse segmento. Está indo super bem aqui. A gente estava vendo, tem uns grupos aí de discussão de turnaround, reestruturação, bastante recuperação judicial no agro. Sim. Né? E aí a minha colocação sempre foi, ela representa lá, sei lá, 7, 8% do PIB brasileiro, é mais ou menos isso, né? Não mais. Hoje a gente está falando de 30% do PIB. 30% do PIB? Tá falando de 7%, totalmente errado. Então, o número é mais alto. Se você colocar todo o ecossistema do agro. Todo o ecossistema do agro. Sim. Então, naturalmente, se eu tenho, sei lá, 2.000 RJs no ano, 30%, 600 RJs deveriam ser do agro, tem 200. Então, até que é pouco, perto da representatividade do PIB. Você tem percebido algum aumento de inadimplemento na sua carteira? Como é que a sua carteira está se comportando? Esse tema da RJ é um tema delicado, porque no agronegócio, os produtores rurais atuam normalmente como pessoas físicas. Então, os créditos que ele pega estão no nome dele, no CPF dele. Então, se ele apelar por um caminho de RJ, ele vai comprometer o CPF dele. Que aqui é um CPF pedindo RJ, de alguma maneira. Então, você comprometer o seu CPF, você não consegue se recuperar depois. Não é que você vai montar um outro CNPJ e vai recomeçar de novo. É mais difícil, tá? No agro, o CPF tem mais valor do que o CNPJ. Quem é o produtor rural? Não é qual a empresa do produtor rural. Então isso deixa essa estratégia de RJ mais complicada, porque se ele fizer, a chance de conseguir voltar, ninguém esquece isso. Então a gente está vendo, de fato, isso acontece normalmente. Aconteceu com vocês já? A gente teve, não diretamente, mas a gente está no entorno onde aconteceu. Aconteceu um caso. Dos 2.000 produtores, mais ou menos, que nós temos, aconteceu um caso. Sua inadimplência está em quanto, mais ou menos, hoje? Hoje a gente está em torno de 1%, em termos de atraso over 90 dias. E aí você trata como cobrança, negociação, tem uma estratégia de cobrança, de conversar, entender o que aconteceu. Normalmente o produtor tem alguma história, talvez a região dele não performou como era o esperado, não caiu as chuvas, ele teve algum problema na produtividade. A gente tenta fazer a gestão. Sempre nós, o nosso parceiro no campo e o produtor, tentando resolver a situação. E o produtor é um bom pagador. Então, historicamente, dentro do agronegócio, as pessoas têm uma adimplência adequada. Então, as pessoas pagam as suas respectivas dívidas. Mas você precisa entender o que aconteceu, monitorar, ver se tem alguma conversa que possa ser feita. Um pouco na linha do que você falou da reestruturação. Dá para trocar o vencimento para determinada... A gente vai tentando ver qual que é o caminho para resolver o problema. Não tem assim uma fórmula mágica, é caso a caso. Olha, e imagina assim, se começar a empresa do zero, você e teu irmão, noites e noites de discussões e conversas, no começo principalmente, tiveram momentos que vocês falaram assim, puta, cara, fudeu, não vou conseguir performar, não vai dar certo. Tiveram momentos de agonia, aflição. Como é que foi essa construção, cara? Teve, né? Pega o primeiro dia, né, que a gente foi fazer a primeira CPR, o primeiro título de crédito. As coisas começam de forma manual, né? Todo mundo acha que startup não está tudo automatizado no D0. Isso é uma falácia, né, cara? Não funciona assim. Primeiro você faz na mão, aprende todo o processo e aí você automatiza. Então, por exemplo, o primeiro dia, estava eu, André, a Valéria, o Carlão, de madrugada, preparando ali a CPR, o documento para fazer a emissão, para subir para assinatura. Aí era tudo manual, era um documento, demorando um tempão para ser construído. Hoje o nosso sistema constrói centenas de documentos de crédito, dispara para assinatura automaticamente, mas naquele momento, no começo, estamos subindo na mão no sistema. Tem algum erro? Puta, tem que checar. E claro que saiu com alguns erros, sempre sai com erro. Se você fez um produto inicial que saiu sem nenhum erro, você demorou demais. Você usou o tempo errado. Mas foi um desafio. O cara vai assinar? Mandou pro cara, o primeiro. Vai assinar? O cara vai confiar? Escolhendo no relógio, né? Pô, e aí? Não foi? Foi um desafio. Quando assinou o primeiro, liquidou o primeiro, até o seu Aldair, o dono da revenda da Precisão Rural, na região de Cascavel. O primeiro cliente. É o nosso primeiro parceiro. Não é o primeiro cliente, a gente tem uma primeira cliente, a Jane. Mas ele foi o primeiro parceiro, a primeira revenda, e teve essa cliente, a primeira produtora rural, que assinou a CPR 0001. Olha só. Então foi uma história legal, mas é difícil, você tem a preocupação, né? Vai dar certo, vai funcionar, a pessoa vai te pagar de volta, e o primeiro vencimento? O cara vai pagar de volta? E
foi sendo construído, né? Mas se você não tomar esses riscos, não assumir esses riscos, não vai criar nada disruptivo, não vai criar nada novo. Exato. Mas foi difícil. Eu, André, a Val ali no começo, lá o Carlão, até de madrugada, um estresse ali. Empreender é isso, né? Não é... Se você quer navegar pelos caminhos que nunca foram navegados antes, você tem que esperar ter mais dor de barriga do que o habitual, né? Se você quer fazer algo novo, não vai vir de forma fácil. Bom, e essa relação familiar? Como é que é trabalhar numa startup com o irmão? Também politécnico, né? E também no mercado financeiro. Né? Acho que você colocou 2 pontos que são importantes. Talvez nós dois, tendo aqui perfis bastante parecidos, facilitou um pouquinho a interação. A gente consegue se dar muito bem. A forma como a gente se comunica, a velocidade que a gente se comunica, a forma que a gente se entende, é algo extraordinário. Confesso que eu nunca tive tão feliz trabalhando com alguém que nem eu estou com meu irmão. Que legal. É uma experiência, na verdade, de todo o time, né? Todos os nossos cofundadores, a Valéria, fantástica, o Carlão, o Léo, todos são fantásticos. Mas trabalhar com o irmão é uma coisa diferente. E funcionou muito melhor do que a gente esperava. Vocês têm uma governança, se separam bem as atividades entre os dois. Sim, a gente tem um board, né? Sim. Tem um conselho. Tem um conselho formal onde participam 2 dos nossos investidores, o Valor e a Lightrock, que liderou a nossa série B de 27 milhões de dólares. Então a gente tem um conselho, um board of directors que toma algumas decisões para a empresa, e a gente tem uma gestão muito séria ali na empresa, a forma como a gente acompanha todas as áreas. É algo bem estruturado, os comitês, tudo isso. Como que você vê uma pergunta aqui? Como é que você começou um negócio, você tem os incumbentes aqui, você começou um negócio disruptivo. Você vê alguém montando isso no curto prazo? Pô, eu vou copiar os caras. Eu vou fazer uma coisa igual. Vou construir minha rede, vou fazer. Você está se blindando com seus representantes. Tem dois mas grupos. Você vê ameaças aí? Tem 2 grupos que poderiam nos ameaçar. Tem algumas agtechs que fazem crédito. Essas agtechs que fazem crédito, elas não têm. A gente brinca que tem alguns pilares que você precisa ter dentro do crédito para funcionar de forma bem sucedida. Você precisa ter um funding muito barato. Funding muito barato só tem quem tem depósito. E você consegue ter depósito porque você tem todo esse investimento alto que foi feito no começo, que te dá Nós temos a licença, nós temos as pessoas certas, a gente tem os sistemas adequados para gerenciar os depósitos. E já é uma barreira de entrada legal. Se você não tiver depósitos, não tiver uma originação pulverizada, que é o ecossistema que você construiu com as distribuidoras, com as revendas e os distribuidores de insumos, e não tiver uma estratégia de cobrança, você não tem um business. Então, primeiro, quem são os nossos potenciais competidores nesse segmento? As agtechs que dão crédito. Essas agtechs que dão crédito, elas não têm o capital para emprestar. Exatamente, isso que eu te perguntar. Elas não emprestam o dinheiro, elas pegam dinheiro com investidores. Então, ela é um intermediador. Ela é um intermediário, e quem fica com todo o unit economics é o capitalista que está por trás. Então, esse modelo, muito difícil dele ser bem sucedido. Você vender motor de crédito é uma estratégia porque também não tem muita margem para fazer isso. É serviço. Né? Então, do lado das agtechs, elas falham ao não ter a estratégia de funding competitiva como a nossa. Aí você olha para o outro lado. O outro lado, os bancos. Qual que é o problema dos bancos? O banco odeia usar o WhatsApp. Tenta ver no seu banco, assim, ele vai te mandar alguma coisa por WhatsApp. Não manda nada. Horroroso, né? Então, os bancos não gostam de usar o WhatsApp. Os bancos querem que você tenha a experiência de contratação de crédito na agência, dentro da estrutura dele. Fala assim, você não é correntista? Primeiro você abre uma conta corrente, depois eu vou te ver uma operação de crédito. Aí não, depois eu vou te alocar um gerente. Depois ele vai colocar um monte de produto para você que não é de sua necessidade. Então os bancos não conseguem trabalhar dentro do nosso canal. Então o banco não consegue originar o crédito com a velocidade, com a agilidade e com essa simplicidade que a gente origina na ponta. Então o banco não consegue fazer isso. Ele não consegue ter essa experiência fluida da forma que a gente está fazendo. E a gente, operando como uma instituição financeira ultra enxuta, focada em um monoproduto, atuando da mesma forma e com a mesma licença que os bancos, a gente consegue, por incrível que pareça, ser mais competitivo que um grande banco. Então a gente é mais competitivo que um grande banco neste segmento, neste nicho que a gente atua. A gente capta igual os bancos,
A gente empresta de uma forma super eficiente que os bancos não conseguem, com uma estrutura de 55 pessoas. Mas você vê, é só para quem está ouvindo aqui, o que o Alan está falando aqui é uma super aula de como montar um negócio. Quer dizer, você é nichado, você tem a tecnologia, você tem a competência dentro de casa. Cara, o nicho é fundamental. É fundamental. Entender nichado, o cliente. Se imagina você visse para todo mundo, se não fosse nichado, não teria feito. Você não consegue resolver as dores de 100% das pessoas. Se você não focar na dor de um nicho específico, você não vai resolver bem a dor daquele nicho específico e nem dos outros. Se você vai fazer muitos produtos ao mesmo tempo, você conseguir fazer um produto bem feito que resolve uma dor, já é um desafio enorme. A gente gosta muito do exemplo do Nubank. Fez um produto, cartão de crédito, e ficou por muito tempo com aquele produto. Que era um bom produto, resolvia uma dor. Ninguém queria pagar anuidade nos cartões, às vezes a pessoa não tinha acesso ao cartão de crédito porque o banco não dava limite. Enfim, resolveu uma dor muito evidente do ecossistema e um produto. Você vai tentar fazer vários produtos para vários segmentos, vários nichos, você não vai servir bem nenhum desses nichos. É aquele negócio, você vai comer uma boa pizza num lugar que serve pizza, carne, salada, não sei o que. Ou você vai no Babo ali, que tem uma pizzaria. Você vai na pizzaria que você sabe que o cara faz bem aquilo. Né? Eu bato muito nisso. E eu bato muito nisso em empresa que já está rodando com uma gama de produtos enorme. Fala assim, cara, back to the basics. Volta para o que você sabe fazer melhor. Onde você tem a melhor força. Onde seu produto tem diferenciação. O que o teu cliente percebe de valor. Às vezes você está cobrando um pouco a mais e teu cliente está falando, cara, não quero pagar mais. Eu não vou pagar mais por aquilo. E é muito difícil você fazer isso numa empresa que já está evoluída e já tem muitos produtos. Porque são diversas áreas. A área vai defender o produto dela. O apego, cara. Tem um apego. O cara não quer largar aquele produto. Mas numa empresa que está começando, se você focar num produto único, ter certeza que você está fazendo o melhor produto do mundo para aquele problema específico, essa foi a nossa cabeça. Putz, legal. O que você vê de próximos passos aí, cara, para a Agroland, para o Brasil, a agro? É bem amplo, mas para a Agroland, vamos um passo por cada vez. Para a Agroland, a gente está desenvolvendo bem esse produto. A gente está aumentando a nossa penetração no mercado. Hoje a gente tem 2.000 clientes produtores rurais, de uma base potencial de 1 milhão e 400 mil. Então a gente está no começo. Hoje o portfólio mais ou menos 320 milhões de reais de carteira, sendo que no agro você tem 500 bilhões de reais de carteira de crédito. Então, para a gente ter 5 bilhões de reais de carteira, a gente seria 1% de market share de hoje. Nossa, tem então o mercado é enorme. Então o nosso produto funcionando, o nosso funding estabelecido, o nosso crédito funcionando, a cobrança funcionando, a gente está pronto para crescer. A gente tem 2.000 clientes, a gente poderia ter 20 mil clientes, espalhados da forma como estão espalhados no Brasil inteiro. Então na Agroland a estratégia é crescer e ao mesmo tempo pensar se tem novas rotas que possibilitariam novos tipos de empréstimo. A gente está fazendo o cadastro agora com o BNDES. Então talvez tenha algum tipo de linha que o BNDES oferece que a gente consiga distribuir de forma mais eficiente. Distribuição. Então a gente está vendo esses tipos de estratégias. Mas primeiro nesse produto nosso de crédito, o que dá para fazer de forma ultra eficiente no crédito? E expandir isso, crescer e dar lucro, dar resultado. Mostrar que a gente tem um return on equity adequado, né? um lucro líquido adequado. Então essa é a nossa visão para a Agroland, é criar, crescer, ter certeza que a gente tem o time adequado para gerenciar essa escalabilidade que a gente está buscando. Para o Brasil e para o agro, acho que é um desafio enorme, né? A gente está vendo agora um ciclo de queda de juros. Para nós, como instituição financeira, é muito melhor trabalhar com uma base de juros menor, porque o nosso spread em cima de uma base de juros menor onera menos o nosso cliente. E a probabilidade de repagamento da operação é maior. Sim. Então, para nós é melhor operar em cima, nosso spread em cima de uma base spread em cima da base menor, você tem mais capitalidade. É melhor para colocar. Todos. Então, acho que a gente está entrando agora nesse ciclo, né? Já entrou, na verdade. Nós entendemos que o ciclo vai continuar. O Brasil tem uma inflação controlada. Ontem acabou de sair o IPCA do ano de 2023. A gente está rodando de um jeito super bom. Então, a gente está com a inflação controlada, engatando agora um ciclo de queda de juros mais acentuado. A gente está vendo nos Estados Unidos um ciclo melhorando. Ontem foi precificado um IPO,
Muito tempo estava meio parado esse mercado. O Brasil está bem posicionado para abraçar esse ciclo. Os preços das commodities estão elevados, a gente tem uma boa balança de pagamentos, a gente está entrando num ciclo de queda de juros, então a gente está entrando num ciclo bem favorável para o país. E olhando para o agronegócio global, você teve alguns problemas macroeconômicos, por exemplo, na Ucrânia, que impactaram a produção de trigo e grãos de forma geral na Ucrânia. Você tem alguns riscos nos Estados Unidos, por exemplo, o custo de produção dos americanos na soja é altíssimo. O Brasil é um líder global em custo de produção. Então, o Brasil tem o menor custo de produção do mundo da soja. A China está se recuperando, está voltando a acelerar. Então, a gente tem um cenário onde o Brasil é o lugar do mundo onde dá para crescer a produção de alimentos. A gente viu que a inflação de alimentos, né, todo mundo sente isso no supermercado, é um problema que está impactando muita gente. O Brasil é o país do mundo que pode crescer a produção de vários tipos de alimentos e segurar essa inflação de custos e a inflação de alimentação para o mundo. Então, tem um papel relevante, mas você precisa de crédito para viabilizar esse crescimento. Então, a gente vê o potencial do país só da conversão da pastagem para o boi mais confinado ali. Você tem um ganho de produtividade enorme. Então, sem tem grandes várias investimentos, coisas que poderiam... Irrigação. O Brasil não tem irrigação. A gente sonha em financiar a irrigação. Você financia silo, por exemplo? Porque silo é um dos gargalos, né? Estoque. A gente não tem silo no Brasil. A gente não tem irrigação. As contas não fecham. Porque a gente tem uma base de juros tão alta que a TIR, o retorno desse investimento, não se justifica. As coisas podem mudar. Se a gente trabalhar com uma base de juros mais baixa, isso muda. Ou outras tecnologias, se você tivesse investimento em armazenagem, principalmente no Mato Grosso, né? Você viu um milho largado, né? No meio das fazendas, assim, uma tristeza. Um produto de valor importante largado. Você não tem silo, você não tem irrigação. Você poderia consertar todos os riscos de volatilidade climática colocando uma estrutura de irrigação. A gente tem muito potencial no Brasil no agro. Você precisa de mais capital para investir. A gente já é um líder. A gente pode ser um líder e com uma estabilidade e resiliência ainda maior. É isso que eu espero que aconteça nos próximos anos no agro. Mais sofisticação, mais tecnologia, trazendo mais resiliência, mais estabilidade e mais crescimento para o setor mais forte do Brasil. Fantástico. Putz, Alan, obrigado, cara. Legal. Super aula. Parabéns mesmo, porque acompanho vocês desde o começo aí. Parabéns, cara, pelo sucesso. E desejo todo o sucesso do mundo para você aí, para os seus sócios também. Obrigado, foi um prazer participar com você. Parabéns aí pelas perguntas. Foi super divertido aqui responder as perguntas. E boa sorte, torcendo por você sempre também. Vamos nessa. Tá bom, Alan. Obrigado. Valeu. Pessoal, obrigado. Nos vemos no próximo episódio e até breve.